paz do Senhor. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, que tem como pastor presidente o pastor Jonatas Câmara e o pastor diário, o pastor Raimundo Daniel. E nós estamos mais um domingo aqui na nossa escola dominical, juntos para aprendermos a palavra de Deus. E eu convido você para estar conosco, mais uma lição, mais um domingo, estamos juntos aqui. Eu não sei que horas, eu não sei que dia você vai estar vendo essa lição, mas para mim é um prazer enorme estarmos juntos, eu e você, o Espírito Santo, nos instruindo na palavra de Deus. E nós estamos na lição 10, a disciplina na família. Olha que tema importante para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento e para nós sermos felizes dentro do nosso ambiente familiar. Então, desde já peço para você pegar a sua Bíblia, a sua revista. Se você não tem, você pode estar pegando um bloco de papel, uma caneta, para estar apontando assim aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração. Mas antes de nós iniciarmos a nossa revista, eu gostaria de orar com você nesse momento para que o Espírito Santo nos ensine nessa manhã ou nessa tarde, a hora que você for assistir esse vídeo. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo nesse momento? Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, eu oro a Ti agora e peço a Tua ajuda, a ajuda do Teu Espírito Santo, que venha nos instruir nesse momento a qual nós vamos estudar a Tua palavra. Que Tu venha, Senhor, abrir os nossos corações e as nossas mentes diante de Ti, e que a Tua palavra possamos guardar, Senhor, e guardar e colocar em prática tudo que o Teu Espírito Santo vai falar conosco nesse dia, Pai. Nos ajuda, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já falei, a nossa lição hoje, a lição 10, a disciplina e a família. E nós temos um textuário, a qual vai embasar esse tema da nossa lição. Se encontra em Hebreus, você pode estar abrindo aí sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 12, verso 7. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus, capítulo 12, verso 7. A nossa verdade prática, a qual nós vamos colocar em prática esse versículo, diz o seguinte: Deus disciplina seus filhos por amor. Então, essa é a nossa verdade prática, nos ensinando esse versículo, que Deus nos disciplina por amor. E nós temos uma leitura bíblica, que está em Hebreus, capítulo 12, verso 5 ao verso 9. Então, você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao verso 9. Que diz assim a palavra do Senhor: e estais esquecido da exortação que como os filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho, pois que há filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Desculpa, amado. Tenhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrijam e nos respeitam, não havendo está em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então vivemos. E o Senhor nos mostra nessa palavra, o escritor aos Hebreus nos ensinando nessa palavra, que Deus nos corrige igual um pai corrige ao filho. Então, se nós temos pais que nos corrigem, assim temos também a Deus
que nos corrige. Então nós vemos que a Bíblia nos ensina sobre a disciplina. Vamos, nesse momento, ver aqui a nossa, quais os assuntos que nós vamos abordar nessa lição, na lição 10, a disciplina da família, e nós vamos abordar vários assuntos, amado. Primeiro assunto que nós vamos abordar é: a disciplina é necessária? Olha que assunto importante. A disciplina tem medida? E, por último, a disciplina faz falta. São esses assuntos que nós vamos discorrer durante toda a nossa revista. E a nossa introdução, ela é muito, muito importante. Você pode estar aí, a nossa revista, ela, na nossa introdução, ela fala que Deus disciplina a todos os quanto Ele ama. Inclusive, Ele disciplinou os anjos quando estavam no céu e os quiseram se rebelar juntamente com Lúcifer. Deus os disciplinou. Então, Deus disciplina aquele a qual Ele ama. Então, Deus é a favor da disciplina. E um verso que eu acho muito importante, que nos ensina como é a disciplina de Deus, é um verso muito conhecido na Igreja do Senhor, que está lá em Jeremias, capítulo 18, quando o Senhor fala para Jeremias, diz assim: Jeremias, desce, vai à casa do oleiro e ali eu falarei contigo. E a palavra do Senhor diz que Jeremias desceu e Jeremias começou a observar um oleiro que estava ali fazendo o seu vaso. E quando ele viu o oleiro fazendo o seu vaso, de repente aquele vaso se quebrou, se partiu ao meio. E a Bíblia diz que novamente aquele oleiro pegou aquele barro e começou a refazer novamente aquele vaso. Isso aí nos mostra, e o Senhor ainda disse a Jeremias, disse assim mesmo: Jeremias, eu vou fazer com a casa de Israel. O Senhor está nos ensinando que Ele nos molda. Moldar é nos disciplinar. O Senhor está mostrando que aquilo que estava de errado precisa ser quebrado, aquilo que se extraviou, aquilo que não presta, precisa ser jogado fora e refazer algo novo. O Senhor está mostrando claramente que Ele nos disciplina, que Ele quer que nós sejamos algo que seja bonito, que seja valioso, né? A disciplina faz com que aquilo que seja velho, aquilo que seja feio, se torne algo precioso, se torne algo lindo de se ver, né? Quando há disciplina. Quando não há disciplina, é igual aquele vaso, precisa ser quebrado para se refazer tudo de novo. Então, nosso Deus, na nossa introdução aqui, nós vamos ver que Ele instrui a disciplina. E nós, como Ele deixa a sua palavra para nós aprendermos e vivermos e praticarmos a sua palavra, nós precisamos também colocar a disciplina em prática nas nossas vidas e na nossa família, para que a nossa família seja feliz, seja uma família saudável, seja uma família que represente Deus aqui na terra. Para nós representarmos Deus aqui na terra, nós precisamos exercer a disciplina dentro dos nossos lares. E a disciplina, ela vai justamente colocarmos barreira para nós não nos extraviarmos, para nós não sermos destruídos, nem nós e nem os nossos filhos e nem a nossa família. A disciplina veio para nos ajudar. Na sociedade que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes falar de disciplina, eles distorcem a palavra disciplina, distorcem a palavra autoridade, distorce todo esse contexto bíblico, achando que isso é um retrocesso na sociedade, que isso vai fazer com que a sociedade se torne autoritária. Não, o que o Senhor está trazendo, o que o Senhor nos ensina com a disciplina, Ele nos ensina para nós sermos felizes, organizados, né? E não sermos destruídos, como nós vamos vermos aí muitas famílias
por falta de disciplina são destruídas. Então nós vamos para o nosso primeiro tópico aqui, ó. A disciplina é necessária, né? Nós vamos ver aí, a disciplina é necessária. Como eu falei anteriormente, que Deus ele usa a disciplina para nós nos corrigirmos, né? E você pode estar perguntando, né? Por que Deus usa essa disciplina assim? Quando Deus nos criou, e a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e a semelhança de Deus, e Deus colocou o homem ali no jardim, e o homem tinha comunhão com Deus, mas num certo ponto, em um certo momento, esse homem pecou. Esse homem deixou o relacionamento de Deus, trocou o relacionamento de Deus pelo pecado, e a Bíblia diz que a partir desse momento o homem se afastou de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ele começa a viver na sua própria consciência. Ele começa a viver os seus pecados, os seus prazeres. Ele começa a querer fazer o seu próprio eu, o seu próprio querer, as suas próprias vontades. E a Bíblia diz que todo homem pecou e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos os homens estavam condenados à morte, justamente porque não tinha Deus no seu coração. E nós herdamos de Adão, toda a raça humana, todos os homens herdaram de Adão o pecado. E o pecado faz com que nós nos distanciamos de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós queremos viver sem regras, queremos viver sem ensinamento da palavra de Deus, queremos viver sem alguém para nos direcionar. Aí nós vamos viver os prazeres da carne, os prazeres mundanos, e vamos muitas vezes, e as pessoas que vivem dessa maneira, eles vão ser condenados. E Deus não quer. Então ele usa os seus ensinamentos, ou seja, ele usa a disciplina para nos resgatar. Ele usa a disciplina para nós trazermos de volta a Ele, os seus ensinamentos. Ele sempre diz na sua palavra, ao instruir tanto o povo de Israel quanto na sua igreja, ele diz: olha, se vocês perseverarem no meu caminho, se vocês perseverarem no meu ensinamento, se vocês perseverarem na minha palavra, Deus está dizendo, se vocês perseverarem nessa disciplina que eu estou instruindo a vocês, vocês vão alcançar a vida eterna. Vocês vão alcançar algo maravilhoso. Então, a disciplina é necessário porque dentro de nós há uma semente pecaminosa que vai fazer sempre que nós erramos o caminho, querendo fazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, que muitas vezes são que nos afastam de Deus. Então, Deus usa a disciplina para nos instruir no caminho em que nós devemos andar. Esse texto, né, que nós usamos tanto para os pais, ensinando os pais para disciplinar as crianças, né, ensina as crianças no caminho que se deve andar, enquanto ele envelhecer não se desviará dele, né? Então, ou seja, o conhecimento, a disciplina vai estar sempre ali na mente do seu filho ali. A disciplina não é um conceito inspirado na sociologia humana, é um projeto da sabedoria divina. Não foi a sociedade que inventou a disciplina, mas foi um projeto de Deus para que o seu povo conhecesse o caminho e não saísse do seu caminho. Então a disciplina é um projeto de Deus, né? E eu gostaria que eu trouxe uma palavra muito interessante aqui sobre disciplina, que a disciplina é uma atividade que acontece no momento. Então, no momento que você está fazendo a disciplina, mas sempre tendo em vista o depois. Olha só, a disciplina, ela
é uma atividade que se faz agora no momento, mas que você vai colher o seu fruto depois. Então, quando você tem a sua família disciplinada dentro dos preceitos de Deus, dentro de preceitos bíblicos, né? E você está ali fazendo não no momento, mas lá no futuro você também vai colher. Você investiu tempo no seu filho, investiu tempo na sua família, em ensinar, em dar valores, né? Valores sólidos para sua família. No momento você vai dar, mas os seus frutos você vai ver, você vai colher frutos no futuro. Então você talvez esteja achando que a disciplina é só bater, espancar, corrigir com a vara. Talvez na sua cabeça, na sua ideia, disciplina seja isso, mas não. Disciplina é uma regência, é um ensinamento que você está fazendo no momento e que você vai colher depois, tá? E nós vamos aqui na nossa revista, né? Nós estamos no tópico 1, disciplina é necessária. Nós vamos aprender o que é a disciplina. Diz assim a nossa comentarista: disciplina significa instrução, direção, governo, imposição de autoridade, métodos correcionais. Olha só o que é disciplina. É instrução, direção, é governo, é imposição de autoridade. É um método de corrigir. Ah, que maravilha, né? Você constituiu sua família e você precisa de diretrizes para sua família ser feliz. Você não casou com seu cônjuge e vocês vão viver à toa. Não, vocês têm um direcionamento. Vocês têm uma diretriz. Para alcançar, né, essa diretriz e essa diretriz levar vocês a um alvo, vocês vão precisar de instruções. Vocês vão precisar de direção e vocês vão precisar de um governo, né, que administre tudo isso. Olha o que a disciplina traz, né? E de autoridade. Uma casa, ela tem o seu governo, e o seu governo precisa ser bem claro quem é o governo da casa, quem governa a casa, quem é o líder da casa, né? E a Bíblia nos ensina que o marido é o cabeça, que o marido é o líder e a esposa sua auxiliar, não é? A esposa não vai estar debaixo, submissa como a sociedade diz que a igreja ensina, não. É uma parceria, irmãos. Então, nós temos o líder, que é o marido, ele vai nos direcionar, ele vai nos guiar. Tem a esposa, que é auxiliadora, que está ali ajudando essa administração. E tem os seus filhos, que vai estar ali sendo orientados pelos dois. Isso é disciplina, amado. Quando nós fugimos disso, a casa se destrói. É quando você deixa o seu filho governar a sua casa, quando você deixa o seu filho pautar os assuntos da sua casa, quando você deixa os seus filhos fazer o que eles querem, a sua casa vai ser destruída. Você não está liderando a sua casa, não está tendo disciplina. Pegue hoje a rédea da sua casa e diga quem é a autoridade na sua casa, quem é que manda na sua casa. E você vai ver que quando você colocar disciplina, por mais que doa, por mais que muitas vezes você acha que isso vai ferir, que isso vai machucar, não. Você está fazendo o melhor para a sua casa, para a sua família, para o bem-estar, né? Você está colocando disciplina na sua casa. Tem um ditado, né, que as pessoas falam, né, que quando há bagunça parece a casa da mãe Joana, né? Porque a
há uma hipótese que a casa da mãe Joana é uma casa sem regra, uma casa bagunçada, uma casa sem direcionamento. Então a sua casa não é a casa da mãe Joana, a sua casa é sua. Então tome a rédea da sua casa. Criar os filhos na disciplina e na admoestação no Senhor é bíblico. Em Efésios capítulo 4, versos 4, diz que nós temos que criar os nossos filhos no ensinamento da palavra do Senhor. Admoestar quer dizer ensinar os seus filhos, é gastar tempo com ele, é dizer os parâmetros, né? O que eles têm que fazer, é mostrar o caminho, não deixar o seu filho sem um direcionamento. É isso que o apóstolo fala em Efésios, que você tem que ensinar. E ensinar, amado, gasta tempo. Nós estamos aqui ensinando a palavra do Senhor, nós estamos gastando o nosso tempo. E o que nós queremos é que você também, né? É necessário disciplinar, é isso que eu estou falando. Que você gaste tempo ensinando o seu filho. Tem muitos pais dentro da igreja achando que quem tem que ensinar os seus filhos é o pastor, é a professora da escola dominical, é o líder de célula. Negativo. Quem tem que ensinar o seu filho é você. Paulo escreve em Efésios capítulo 6, verso 4, que nós temos que admoestar os nossos filhos, ou seja, nós temos que ensinar os nossos filhos. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação de um pastor e ele deu uma ilustração que eu guardei já faz muito tempo, mais de 10 anos. E quando eu estou falando para os pais, eu sempre gosto de falar essa ilustração. Certa vez uma mulher estava numa fila de supermercado juntamente com seu filho, e o seu filho estava com um carrinho, e o seu filho empurrava o carrinho do supermercado que dava bem no calcanhar do senhor que estava à sua frente. E ele empurrava, e toda vez que ele empurrava, que batia no calcanhar ali daquele senhor, aquele senhor olhava, virava a costa e olhava para a mãe. E a mãe não fazia nada. E a criança, né, não tinha limite, não tinha disciplina, começou a fazer isso. Aí aquele senhor não aguentava mais, olhou para aquela senhora e disse assim: senhora, discipline o seu filho, corrija o seu filho, olha o que seu filho está me machucando. Aquela senhora teve a petulância de olhar para aquele senhor e disse assim: eu crio meu filho sem regras, meu filho é livre para ele fazer o que ele quer, ele é livre, nós estamos numa sociedade livre. E virou as costas para aquele homem. E de repente saiu um outro jovem na frente daquele senhor, estava com uma cartela de ovo, pegou 2 ovos e deu na cabeça dela. Pá, pá. Ela se assustou: que é isso? Aquele rapaz disse: eu também fui criado livre. Você vê? A falta de disciplina, a falta de ensinamento, o que causa quando nós criamos uma criança livre, sem responsabilidade, sem ensinamento, achando que estava fazendo bem para ela está fazendo mal para o seu filho e mal para a sociedade também. E não vamos ver aí uma juventude totalmente despreparada para o seu futuro, uma juventude totalmente sem nada na cabeça, despreparada, achando que pode fazer tudo, enquanto eles não podem. E eles vão começar a bater a sua cara na parede, né, se machucando, se frustrando por falta de disciplina. E os pais acomodados, achando que não deve disciplinar, que disciplina não é necessária. Disciplina é necessária sim, amados.
Nós precisamos criar os nossos filhos. Aí eu vou repetir novamente. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Dê parâmetros ao seu filho. Dê limites ao seu filho. Limite até onde ele possa ir. E esses limites você vai abrindo ele conforme a sua idade. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói. Então, cabe a nós, se nós tivemos a responsabilidade de constituir família, ter filhos, esses filhos são as nossas responsabilidades. E discipliná-los é necessário, amados. Então, nós vemos que disciplina é necessária. No ponto 2 diz que a disciplina, ela é bíblica. A disciplina, ela é bíblica. Então, se nós fomos chamados igreja do Senhor, nós temos que praticar a disciplina. Temos que colocar em prática a palavra do Senhor. Nós vamos ver alguns textos da palavra do Senhor que nos instrui sobre a disciplina. Primeiro texto é em Provérbios, capítulo 23, verso 13, que diz assim: não retires da criança a disciplina. Que texto lindo, né? Para refutar aí o que nós estamos falando, que disciplina é necessária. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios capítulo 29, verso 17. A Bíblia está dizendo, para você ter descanso na tua alma, corrige o teu filho. Olha, em Eclesiastes capítulo 8, verso 11, diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, tem que ser logo. Fez a má obra, dá logo a sentença. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, você viu uma má obra do seu filho, aplique logo a disciplina. Em Hebreus capítulo 12, que é o texto, né, da nossa lição 6, 7, diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para a disciplina perseverais, Deus vos trate como filho. Deus nos trata como filho, olha só. Pois que filho há que o pai não corrige? Então nós vamos ver que a disciplina é necessária porque ela é bíblica. E se ela é bíblica, nós temos que colocar ela em prática. A disciplina é necessária porque ela é justa. Olha só que interessante. Deus é eterno e não precisa apressar-se a sentença dos mortais. Deus não precisa, nós não podemos comparar Deus, né, com os mortais. Deus é longânimo, né? O seu amor é um amor tão longânimo, né? Nós podemos errar, muitas vezes nós erramos e muitas vezes nós praticamos o mesmo erro, e Deus, na sua longanimidade, continua nos amando. Isso porque Ele nos dá a sua disciplina. Então, quando nós estamos errando, praticando os mesmos erros, o Senhor vai lá, nos corrige nos métodos dele, da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano. Então, e Ele nos corrige porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. Nós vamos ver em vários momentos o povo de Israel sendo indisciplinado com Deus, fazendo coisas erradas, e Deus, na sua longanimidade, no seu amor, sempre resgatando o povo de Israel, sempre levantando alguém para resgatar Israel. E tem Deus vai sempre nos mostrar no Antigo Testamento
o quanto Ele usa a disciplina para resgatar aquilo que se perdeu. Então eu não sei como é que está a tua vida hoje, se você acha que Deus está te provando, está te disciplinando, é porque Ele te ama e Ele quer te resgatar. Então levanta agora os teus olhos para os céus e veja o amor de Deus, veja o quanto Ele te ama e volta-te para Ele, volta-te para o Senhor. Se você acha que Deus se esqueceu de você, você está inteiramente errado. Deus está te vendo e Ele diz que Ele prova aquele que Ele ama. Então essa provação é uma correção na sua vida, mostrando o quanto Deus te ama e mostrando que você precisa ser disciplinado. Porque se Ele não te disciplinar, você vai errar de novo, você vai pecar de novo. Então, volta-te para Deus nesse dia em você está ouvindo essa palavra. Então, amados irmãos, lembre-se, disciplina na sua casa é importante. Se você vê, analisando até agora que nós aprendemos, dá uma refletida na sua casa, se a tua casa está bagunçada, se teus filhos estão desobedientes, se teus filhos não estão prestando atenção no que você está falando, se não está tendo regras na tua casa, é hora de você parar. Faz uma reunião na tua casa, chama os teus filhos e mostra o quanto a disciplina é importante para serem felizes. Amém? Tópico 2, a disciplina tem medida. A disciplina tem medida. E nós vamos aprender aqui maneiras de disciplinar. Olha só. Cada casa tem as suas regras. Cada casa tem as suas, os seus valores. Eu me lembro que quando eu casei com o pastor Daniel, e nós casamos e fomos morar junto, ele tinha uma cabeça e eu tinha outra, né? Porque cada casa tem a sua maneira, né? A mãe do Daniel era mais complacente, né? Tudo era ali. A minha não, a minha era mais rígida, me chamar, né? Então eu tinha, nós fomos criados de mães diferentes, cabeças diferentes, mas nós sentamos e fizemos as nossas diretrizes na nossa casa, né? Estabelecemos os nossos valores cristãos no nosso lar. E na sua casa também eu acredito que tem as suas maneiras, né? E nós vamos, dentro das tuas maneiras, nós vamos aplicar as maneiras bíblicas para disciplinar. E muitas vezes quando nós falamos em disciplina, o que vem na cabeça disciplinar é bater, é espancar, como a gente falava quando eu era novinha, né? Adolescente, apanhar, né? Apanhei muito da minha mãe. Acho que é por isso que hoje eu sou uma boa mãe, porque eu apanhei muito, valeu a pena todas as surras que eu peguei, porque eu mereci. E muitas pessoas acham que isso é disciplinar. Isso não é disciplinar, isso é corrigir. Disciplinar é ensinar, amado. Por isso que eu disse, disciplinar leva tempo. Então, qual é a tua maneira que você vai ensinar a tua família? Primeiramente, o que você tem que colocar na sua cabeça é que você é o líder da sua casa. Você e sua esposa são os líderes. São os pastores. São os professores. A responsabilidade é sua de ensinar. Então, olha só. Você é pai e mãe, você é professor, você é pastor, você é o instrutor. Isso tudo é disciplinar. Isso tudo é responsabilidade sua, né? O nosso comentarista diz assim: estudamos que a disciplina não é um mero castigo
Disciplina não é bater, não é espancar, não é a vara, tá? Embora o castigo seja algumas vezes necessário, né? Como uma maneira de disciplinar alguém. Não é com prazer que os pais usam de medidas corretivas. Eu acredito que nenhum pai tem o prazer de bater nos seus filhos. Mas mesmo contrariando os seus afetos paternais, os genitores devem corrigir sempre os seus filhos com mansidão, não com ira. Se você, por algum motivo, os seus filhos fizeram algo de errado na sua casa, seja lá o que for, e isso lhe causou ira, isso lhe causou indignação, subiu para a cabeça, respire. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá o fruto de mansidão. O Espírito Santo nos dá o fruto de domínio próprio. E você pode ter um autocontrole de esperar o momento certo de disciplinar o seu filho e de dar a lição que ele merece. Não dê uma lição quando você está com raiva e irado, que você não vai poder ali se controlar, que você pode machucar o seu filho e ali pode ter quebra de relacionamento. Então espere, se deu raiva, se deu ira, peça que o Espírito Santo controle a sua vida, peça que você tenha domínio próprio, respire, peça a graça do Senhor para Ele lhe instruir a forma a qual você deve ensinar o seu filho. Você aprendeu isso? O que é disciplina? Olha só. Os genitores devem corrigir os filhos sempre com mansidão, para o bem deste, como meio de livrá-los do costumes ou comportamentos prejudiciais do seu futuro. Ou seja, se o seu filho está com uma má postura, se o seu filho está com má comportamento, se o seu filho está fazendo algo de errado, peça mansidão de Deus, sabedoria de Deus, de como você agir. Resgate o seu filho, ele é responsabilidade sua. Achei muito interessante que a nossa comentarista diz assim, ó: o lar cristão disciplinado serve como modelo de disciplina para outros lares. Olha só a tua responsabilidade. Se você disciplinar os seus filhos bem, estou dizendo que seus filhos vão ser um robô ali, não. Seus filhos podem errar, podem fazer algo de errado, mas que você saiba corrigi-lo, que você tenha mansidão na hora de corrigir. E a sua vizinha vai estar vendo, uma amiga sua vai estar vendo, um amigo seu está observando de como você corrige os seus filhos, e eles vão ver que a sua família é tão feliz que eles vão querer aquele exemplo para eles, né? Então aprenda a corrigir o seu filho, peça a sabedoria de Deus, né? Disciplina em excesso causa revolta. Olha só no ponto 2. Disciplina em excesso causa revolta, né? A falta de disciplina, ela é prejudicial, como eu já falei, e o excesso também é prejudicial. Então tem que ter a harmonia da palavra de Deus aí. É por isso que você tem que colocar a palavra de Deus em prática, porque ela vai trazer esse balancear, né, a tua disciplina. Não vai ser em excesso e nem vai estar em falta. Vai ser moldado ali dentro da tua casa. A nossa comentarista, ela coloca aqui uma história muito interessante de um pastor que ele estava pregando para alguns jovens delinquentes. Então tinha muitos jovens ali numa casa de recuperação, e esse pastor estava pregando ali sobre o amor de Deus,
E aqueles jovens começaram a se sentir tocados pelo amor de Deus ali naquele momento. Em um certo ponto da sua pregação, aquele pastor, ele começa a dizer que Deus nos ama como um pai. Que Deus era um pai amoroso. E o jovem que estava bem lá na frente se levantou, olhando para aquele pastor, se levantou, saiu e foi lá para trás. Não gostou daquela palavra daquele pregador. E ali, quando aquele pregador terminou de dar, de ministrar ali aquela palavra, ele procurou esse jovem e perguntou o que tinha acontecido. E aí aquele jovem disse: pastor, o senhor falou que Deus nos ama como pai. Então Deus é um pai ruim. Deus não presta, pastor. Aí, pastor, mas por quê? Porque o meu pai era um péssimo pai. Ele não sabia falar comigo se não fosse me batendo, se não fosse me machucando, se não fosse me dizendo palavras que me insultavam, que me colocavam para baixo. Então ele começou a relacionar Deus como o pai dele. Porque a Bíblia nos relaciona Deus como nosso pai, um pai amoroso que nos disciplina em amor. Mas o que ele tinha de pai dentro dele era alguém que só sabia prejudicá-lo, que só sabia maltratá-lo, que não tinha nada de bom para oferecer. Então, quando ele coloca Deus nesse mesmo patamar, aquele jovem não queria Deus. E aí aquele pastor instruiu que o pai não é assim. Um pai, ele é amoroso. Um pai, ele se sacrifica pelo seu filho. Ele começou a mostrar outros valores de pai. O pai sabe disciplinar em amor, corrigir em amor. E aquele jovem começou a entender o que era um pai de verdade e que era o amor de Deus nas nossas vidas. Então, amado, Deus, ele é representado na Bíblia como um pai. Então, da maneira que você instrui a sua família, é a maneira que seus filhos vão ver Deus instruindo a tua casa. Se você espanca os seus filhos, se você só fala palavras de maldição, se você só tem palavras de açoite, palavras que não edificam os seus filhos vão ter um péssimo exemplo de Deus na sua casa. Então é hora de você mudar o seu comportamento e mostrar o quanto você ama os seus filhos. Disciplinar sim, mas em amor. Disciplinar em carinho, disciplinar em longanimidade, mostrar o quanto você ama os seus filhos, Então, vamos fazer um balanceamento na disciplina na sua casa. Nem faltar disciplina e nem excesso da disciplina. E no ponto 3 diz que nós vamos aplicar essa disciplina. Como nós vamos aplicar essa disciplina? Como eu falei, a disciplina, ela é um aprendizado. E nós podemos aplicar de várias maneiras. A primeira maneira que nosso comentarista diz que é uma autodisciplina, ou seja, é um autoaprendizado. Eu vou aprender eu mesmo, aprendendo com o nosso dia a dia, com os exemplos, lendo a Bíblia, É essa autodisciplina que a pessoa deve ser capaz de se autodisciplinar. Ter consciência. Você, seu filho, sua esposa, seus filhos, ter consciência que vocês precisam se disciplinar. Segundo, letra B, a disciplina é proveniente dos pais. Os pais é que ensinam as crianças. Quando a
criança nasce, ela é bebê, ela é recém-nascido, ela é totalmente dependente de você, né? Ela chorou, você já sabe as necessidades, né? A fraldinha tá suja ou ela tá com fome, você vai ali suprindo as necessidades. Então, a criança ali no mundo da criança, é ela quem manda, né? É ela que determina. Então ela chorou, ela sabe que você está ali. Então quando ela está lá nos 2 anos de idade, ela acha que ela ainda está ali naquele mundo, amado. De chorou, estralou os dedinhos, você está ali disponível para ela. E aos 2 anos de idade, você não está tão disponível o quanto a criança gostaria. E ela começa as primeiras birras. Lembra os birras das crianças? Cair no chão, chorar, né? Bater as pernas, eu quero, e chora, e grita, e berra, e sapateia, e se você... A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Comece a disciplinar, comece a colocar limite para os seus filhos. Comece a ver quais são as regras na faixa etária dos seus filhos. E quem dá essas regras é você. Não é a professora. Não é o pastor. Não é a babá. Quem cuida dos seus filhos. Não são eles. Não são elas que vão colocar essas diretrizes, essas regras, essas barreiras. É você. Os seus filhos são reflexo daquilo que você ensina para eles. Se seus filhos são mal educados, se seus filhos são indisciplinados, é porque você não está fazendo o dever de casa. É porque você não está gastando tempo em ensinar os seus filhos. Você pode estar jogando a responsabilidade para outra pessoa. E a responsabilidade de disciplinar é sua. A professora na escola, ela é responsável de ensinar matemática, português, geografia, ciência, arte, educação física. Essa é a responsabilidade da professora. Disciplina. É sua, mãe e pai. Você tem que gastar tempo. Eu sei que você trabalha fora, eu sei que é cansativo, mas você escolheu ter filho. E agora que você tem, a responsabilidade é sua. E disciplinar, amado. Tem muitos pais que relacionam em dar o melhor para os seus filhos, né? Em dar uma boa disciplina. É quando dá a roupa que ele quer, o celular que ele almeja, o tênis que ele gosta, a roupa que... Não, amado, isso não é dar o melhor para o seu filho. Dar o melhor para o seu filho é você gastar tempo em discipliná-lo, em ensiná-lo. Seus filhos sabem dar boa noite, sabem dar bom dia, sabem pedir com licença, sabem pedir desculpa, sabem pedir perdão. Não sabem? Pois é, você não ensinou. Então, para você ver, é nossa responsabilidade. Nós não podemos só acusar os nossos filhos. Muitas vezes nós queremos acusar, você é isso, você é aquilo, você... Pare um pouco. O que você deixou de ensinar? O que você deixou de disciplinar? Quais foram as barreiras que você não colocou e seu filho ultrapassou essas barreiras? Então traga essa responsabilidade de disciplinar os seus filhos. E eu creio, amados, que os seus filhos serão homens e mulheres abençoados. Serão cidadãos de bens na sociedade, né? Vão trazer valores que vão fazer com que o nosso Brasil, a nossa sociedade seja abençoados. Nós vamos aqui para o tópico 3,
a disciplina faz falta. Olha, você viu a importância da disciplina e você vai ver agora, para nós fecharmos a nossa lição, é o quanto a disciplina faz falta. Basta nós olharmos um pouco para a nossa sociedade, basta nós pararmos um pouco e começarmos a ver nos jornais os nossos jovens sendo destruídos, né? As nossas meninas sendo envolvidas aí pela prostituição, pela malandragem, os nossos jovens sendo aí devastados pelas drogas, né? A gente de madrugada vê tantos jovens de menor, não tem nem 18 anos, está envolvido com a criminalidade. Isso se chama falta de disciplina. E eu te convido agora a nós lermos que a disciplina, ela é proveitosa. Nós podemos aproveitar a disciplina como pastor. É nós colocarmos em prática toda disciplina que provém de Deus, ela é proveitosa para o perfeito crescimento espiritual do crente, em particular da igreja em geral. Então, toda disciplina, ela é proveitosa, né? Como disciplinar com proveito? Como é que eu vou disciplinar com proveito, né? Primeiro, eu não posso provocar a ira dos meus filhos. E Paulo já escreve em Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim: não provocá-los a ira, ou seja, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Sabe quando nós provocamos a ira dos nossos filhos? Quando nós somos injustos com eles. Quando nós praticamos uma disciplina errada, de ignorância, de brutalidade, de insensatez. Aí nós provocamos a ira dos filhos, né? Então, para a disciplina ser proveitosa, é não provocar a ira dos nossos filhos. Segundo, criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. É você criar eles no ensinamento da palavra do Senhor. Meu filho, quais são os parâmetros que a palavra do Senhor está falando para você andar? A palavra do Senhor está falando para você se direcionar. Então, ensina essas crianças. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus está instruindo o povo de Israel a ensinar as crianças ao andar, ao caminhar, ao se levantar, ao escrever na palma da mão, no umbral da casa, quem era o Deus verdadeiro. Então, o que falta muitas vezes é nós tirarmos o tempo para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E também nós mostrarmos o amor divino para os nossos filhos, o amor de Deus para os nossos filhos. É benéfico isso. Só vai fazer com que eles cresçam homens e mulheres de Deus, né? A falta de disciplina pode trazer trágicas consequências para a sua família. Repita comigo. A falta de disciplina pode trazer trágicas consequências para a sua família e para a sociedade em geral. Então, coloca a disciplina em prática. A disciplina, a falta de disciplina vai destruir a tua família. Para me encerrar, eu vou dar o exemplo da casa do sacerdote Eli. Era um sacerdote da casa de Israel ali. Você vai ver lá em Samuel. Você vai verificar ali que Eli não corrigiu seus filhos. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 29, que Eli não corrigiu seus filhos. A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles se afastaram dos ensinamentos da palavra de Deus. E eles eram filhos que não queriam saber das coisas de Deus.
levavam as coisas de Deus à toa, né? Eles não levavam a cerimônia, eles não levavam os cultos a sério. Para eles ali não se importavam com os utensílios da casa de Deus. E eles foram mortos, né? Eles foram destruídos porque ele não aplicou a disciplina dentro da sua casa, nos seus filhos. Levante-se agora, amado. Veja onde você tem errado. Veja quais foram as barreiras e as disciplinas que foram quebradas dentro da sua casa. Resgate o seu filho. Coloque limites no seu lar. Mostre quem é a autoridade na sua casa, né? Mostre quem é que manda na sua casa. Eu gostaria de deixar um texto da palavra de Deus que diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a vergonha da sua mãe. Quem está falando isso não sou eu, é a palavra do Senhor. Que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ao seu querer, à sua vontade, né? Faz o que quer, livre. Ela vai ser a vergonha da sua mãe, do seu pai. Então que nós possamos, como homens e mulheres de Deus, exercer a disciplina na sua casa. Que você possa receber essa palavra de Deus no seu coração e que você possa colocar em prática tudo que você aprendeu neste domingo tão maravilhoso. Eu quero orar por você nesse momento e deixar que a palavra do Senhor flua em seu coração. Seu meu Deus, meu Pai que está nos céus, eu quero te agradecer nesse momento por essa mais uma lição que tu tem nos concedido. Obrigado, meu Deus, e que possamos estar novamente aqui domingo na escola dominical, aprendendo a tua palavra, Deus. Amada, nossa próxima lição é a lição 11, no próximo domingo, é a proteção da família. Ah, que bênção, né? Nesses momentos de quarentena, de coronavírus, aí tá todo mundo assustado. Como é bom ouvir uma palavra que a nossa família tem proteção. Então não perca o próximo ensinamento da palavra de Deus, a proteção da família. Um grande abraço, a paz do Senhor, que Deus ilumine a sua vida, te guarde. Amém?